Hoje nós vamos falar sobre o conflito em Israel, a guerra que está acontecendo. Vamos tentar trazer um pouco do entendimento, por que está acontecendo essa guerra. Né? Você ouve falar de Palestina, de Hamas, de Hezbollah, árabe, judeu, né? Às vezes vira uma sopa aí na sua cabeça, você não entende direito. Nós vamos esclarecer para você. Esse é o tema de hoje do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal e compartilha esse vídeo aí com todo mundo, tá bom? Para falar desse tema hoje, está aqui do meu lado a Bispa Camille, pastora Ana Paula, nossa terapeuta também. E aí, você está ouvindo falar dessa guerra lá em Israel, né? Tem gente defendendo Israel, tem gente defendendo o povo palestino. E aí, você entende bem dessa história? Você sabe o que realmente está acontecendo? A gente vai esclarecer para você hoje aqui no programa Sem Limites. Vamos explicar para você um pouco, né? Então eu quero começar colocando aqui na tela um mapa para você primeiro visualizar a questão geográfica, né? Porque quem não entende da questão geográfica acaba ficando perdido, né? Então, nós vamos colocar a câmera aberta aí para você. Isso. E aqui está aparecendo, né, o mapa de Israel. Esse mapa aqui, ó, está pontilhado aqui de vermelho em volta, né? Aqui embaixo é o Mar Morto. A gente tem aqui no meio o Rio Jordão, né? Aqui em cima o Mar da Galileia, que é onde Jesus andou sobre as águas, onde Pedro vivia ali próximo, né? Na região de Cafarnaum, ali que aconteceu a pesca maravilhosa. Então, Jerusalém está aqui no meio e a capital de Israel está aqui, Tel Aviv, né? Aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo, embaixo aqui o Egito, né? E aí, onde que está acontecendo hoje o grande conflito? Né? Nesse pedacinho aqui, ó, chamado faixa de Gaza, que está pintado de verde, igual esse pedaço aqui, que a gente chama de Cisjordânia, que também está pintado de verde. Por quê? Porque dentro de Israel, você tem essas duas áreas onde vive um povo que é o povo palestino, que nós conhecemos como os palestinos, né? Então, dentro de Israel tem o Estado palestino, ou a autoridade palestina, vamos dizer assim, porque não é um Estado, né? Eles têm um governo, eles têm algumas leis, algumas coisas, mas não é um Estado, eles não têm uma independência. E aí que está o conflito. Por quê? Porque dentro aqui da faixa de Gaza tem um grupo extremista chamado Hamas. Eles não lutam pela causa palestina, eles não lutam pelo povo palestino que está vivendo aqui, né? Israel vive em paz com os palestinos, não tem problema nenhum. Eu já visitei Jerusalém e lá em Jerusalém você consegue ver a divisão. Aqui é a cidade de Jerusalém, aqui começa a Palestina, né? Aqui começa a parte onde está o povo palestino. Você começa a ver, tem uma diferença muito grande uma para a outra, né? Até pela cultura, pela questão financeira também, né? Mas eles vivem ali em harmonia. Só que aqui tem um povo meio hostil, chamado Hamas, e aqui em cima também, no Líbano, tem o Hezbollah, que é outro grupo radical, né? E esses grupos radicais, a ideologia deles não é proteger o povo palestino, é destruir o povo judeu. Não só o povo judeu, eles chamam de infiéis, né? Todo mundo que não é da religião deles, todo mundo que não é muçulmano e segue Alá, é um infiel. Então eles querem destruir o povo cristão, o povo judeu, todo mundo. Mas como Israel está aqui do lado, Israel é o que sofre mais, né? Então, por que você está vendo, às vezes,
o Brasil está presidindo a ONU nesse momento, e o Brasil pediu para abrir uma passagem humanitária para o Egito, porque o Egito está aqui também, ó, fazendo divisa com a faixa de Gaza. Ok? Então isso aqui é uma visão geral para você entender o mapa, né? E nós vamos chamar o primeiro vídeo agora da internet, onde o Rodrigo Silva, ele conhece muito dessa área, né? Ele entende muito e ele é muito didático nas suas explicações. Nesse primeiro vídeo, ele vai explicar um pouco o que é o Hamas. Pode soltar. É interessante que, embora o nome Hamas seja uma sigla para um partido que quer se dizer libertário do povo palestino, é curioso que a palavra Hamas em hebraico significa violência seguida de derramamento de sangue. Quando Deus fala com Noé que iria destruir os antediluvianos porque a mão deles está cheia de Hamas, que a nossa Bíblia traduz, a mão deles está cheia de violência. No livro de Jonas, quando Deus fala dos ninivitas, também eles têm as mãos cheias de violência. No hebraico está Hamas. É uma interessante coincidência. Se o Irã entrar na jogada para combater Israel e os Estados Unidos entrarem para combater o Irã, e você ter um posicionamento bélico da Rússia e da China, aí nós temos realmente um problema sério. Mas que Deus ajude que não aconteça nada. Israel tem um poder militar forte e há também pessoas, especialistas, que acham que não, que o Hamas não está com essa força toda. E também há a possibilidade disso mesmo, porque o Hamas é sunita, o Irã é xiita. O Irã só está apoiando o Hamas porque odeia Israel, mas o Irã não ama o Hamas. Quando é que o evangelho foi mais pregado? Na época do imperador Constantino ou na época do imperador Nero? Só para situar, Constantino foi um imperador que cristianizou Roma, que abriu as portas dos cofres de Roma para a igreja cristã. Nero foi o que oprimiu os cristãos, que matou Paulo, mandou matar Pedro, mas o evangelho prosperou muito mais na época de Nero do que de Constantino. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a dificuldade vai fazer o povo de Deus acordar e o Espírito Santo ser derramado naqueles que realmente estão amando o Senhor e se preparando para os eventos finais. Olha aí. Então, nesse vídeo aí a gente entendeu um pouco, né, do significado do Hamas. Então, eu acho que uma coisa importante aqui da gente diferenciar uma coisa é o povo palestino, que é um povo que precisa de um lugar para viver, que precisa ser respeitado, precisa ser cuidado. Outra coisa é você ter um grupo que tem uma ideologia, né, e essa ideologia ela é radical, a ponto deles entrarem e matarem crianças, matarem idosos, né? Entrar nas casas, pessoas indefesas. Então, muita gente tenta equiparar a resposta de Israel ao ataque do Hamas com o que o Hamas fez. E claro que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você matar inocentes, e você fazer um ato terrorista, né? Outra coisa é você se defender, você defender o país. Então, até então, Israel, a única defesa deles era qual? Eles mandavam mísseis em direção a Israel. Israel tem lá uma tecnologia antimíssil que eles conseguem interceptar esses mísseis e explodir no ar, né? Chama o domo, né? Eles têm uma proteção. Então, até então era só isso, mas eles planejaram esse ataque no dia do jejum, no dia do Shabat, né? No dia que estava todo mundo numa prática ali religiosa, né? Num período festivo. A gente acabou de ter o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então eles aproveitam sempre, né? Quando teve uma guerra que foi chamada Guerra do Yom Kippur, porque foi justamente no período festivo, né? Teve uma outra guerra lá em 1948, né? Acho importante a falar desse fator histórico também, né? Israel foi dispersado, né? Houve a diáspora, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo em 70 depois de Cristo, né? Com os romanos. Os romanos destruíram Jerusalém e eles se dispersaram, né? E dali por diante essa terra não pertenceu mais ao povo judeu, ao povo de Israel, né? E em torno no segundo século, né, 120 alguma coisa, teve outra
batalha ali entre os romanos e o povo judeu. E esse povo, que é um povo árabe, que são os palestinos, passaram a morar ali, passaram a viver ali. E eles receberam esse nome dos romanos. Roma pôs esse nome, né? O Império Britânico também passou a cuidar daquela região ali mais na frente. E eles colocaram esse nome de palestinos, né? E eles passaram a viver ali, a conviver. Quando em 1948, agora, depois da Segunda Guerra Mundial, Israel volta, retoma ali a terra deles, ficou muito tempo sem pertencer ao povo judeu, e aí eles retomam o território, e aí já tem uma primeira guerra, que é conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Milagrosamente eles vencem, porque eles tinham acabado de voltar. Pela intervenção de Deus, a gente acredita. Passa mais alguns anos, vem a Guerra do Yom Kippur, eles vencem. E agora vão vencer de novo, né? Mas qual que é a grande preocupação? É o que o Rodrigo Silva falou agora. Por quê? Porque tem muitos interesses em volta dessa região. Vou pedir para pôr o mapa aqui de novo. Por quê? Porque nós sabemos que Israel tem o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. E os países árabes que estão aqui em volta, e todos querem tomar essa terra. Deixa eu explicar uma coisa importante. Aqui não tem petróleo, aqui não tem nenhum tipo de riqueza, né? Israel é próspero por causa da sua tecnologia. Aqui não tem petróleo, não tem riqueza, mas aqui é o centro espiritual do mundo, né? Então todo mundo quer tomar essa terra, todo mundo quer tomar essa região. Então desde que Abraão foi para lá, né, que aqui passou a ser a Canaã dos judeus, né? Aí Davi retoma Jerusalém, quando chamava Jebus, né? Ele vai lá e retoma a cidade. Sempre houve conflito aqui nessa região. Por quê? Porque aqui é o centro espiritual do mundo. Então, a partir do momento que um grupo radical como o Hamas ataca, aí começa o Hezbollah a atacar pelo norte. Aí tem os países árabes, a Síria, principalmente, o Irã, né? Que tem interesse em tomar Israel. E quem apoia o Irã, os países árabes? A Rússia, a China. Então, corre um grande risco de acontecer uma grande guerra mundial, né? Então, esse é o perigo da guerra ir escalando e aumentando cada vez mais e se transformar numa grande guerra mundial, né? Então, o que nós precisamos fazer como cristãos? Orar pela paz em Israel, né? A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos fala para orar pela paz em Israel. Por quê? Porque aqui também é o relógio para nós que cremos na volta de Jesus, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente, dentro do que eu estou falando aqui? Hoje a gente combinou aqui, viu? As meninas falaram, não, Bispo, fala mais você está mais inteirado do assunto, né? Vocês como leigas, né? Vamos falar assim, vocês estão vendo aí, às vezes, no noticiário, na internet, qual que é a percepção de vocês em relação a tudo que está acontecendo? Então, teacher, continua a explicação que está ótimo. Tá ótimo, está muito boa. Se entender tudo. Bom, então, o que a gente vê, igual você falou, realmente, tudo isso está acontecendo porque Israel realmente é o berço de todas as nações, né? Todas as religiões foram fundadas aqui, tiveram início aqui. Não todas, né? Mas a grande maioria. Não, a que tem mais adeptos, né? As 3 religiões monoteístas estão aqui, que é o islamismo, os muçulmanos vêm de Abraão também, mas de Ismael, os judeus, que é o Antigo Testamento, e os cristãos, que é, né, a partir de Jesus. Então são as 3 maiores religiões monoteístas, vêm de Abraão, né, que habitou nessa terra aqui, que foi o primeiro a chegar ali na terra de Canaã. Então, assim, é claro que todos vão querer tomar posse de algo que eles acham que é deles, né? E não necessariamente. Então, mas aí é que tá. O Hamas, eles não querem só tomar posse, eles querem exterminar o povo judeu, né? Eles querem matar, matança. Nós temos que aniquilar esse povo da terra, né? E sim, é muito interessante que a Bíblia fala a respeito disso, que a gente já sabe que a vinda de Jesus está muito próxima. Nós temos visto muitos sinais. E este é só um dos muitos sinais, um dos mais fortes. Eu ia falar isso agora, Camila, que é a questão do princípio das dores, né? Sim. Quando Jesus fala do princípio das dores, a palavra dores ali é a mesma palavra usada para dor de parto. Então, quando uma mulher começa a sentir a dor de parto, não significa que a criança vai nascer naquele instante. Sabe que está próximo ao fim. Mas ela sabe que está perto, né? Tem parto que demora 8 horas,
18 horas, né? Mas quando começa a dor, a mãe já sabe que o filho vai nascer. Tá? Ali, enquanto não, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Agora, começou a dor, provavelmente nas próximas 24 horas. Né? Então, o princípio das dores já está acontecendo. Né? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar. Nada, absolutamente nada, justifica o ataque que o Hamas fez a Israel. Nada, nada. Israel quer que Jerusalém seja a capital de Israel, mas os palestinos querem que Jerusalém seja a capital da Palestina. E nenhum dos dois lados abre mão de Jerusalém. Então houve 3 soluções, ou melhor, 3 propostas e nenhuma solução. Primeira proposta, dividir Jerusalém no meio, parte oriental e parte ocidental. Nenhum dos lados aceitou, principalmente porque a parte oriental ficaria com a cidade velha. Nenhum dos dois lados aceitaram. Segunda proposta, não dar Jerusalém para ninguém e Jerusalém se tornar um corredor neutro ali, uma cidade de controle internacional. Nenhum dos dois também aceitaram isso. Só que, quando foi em 1987, o Hamas assume o poder ali na parte de Gaza, eles dão um golpe, eles brigam com o Fatah, assumem o poder e eles declaram nitidamente que querem varrer Israel do mapa. A proposta do Hamas é destruir Israel. Então essa que é o motivo dessa guerra que eles acabaram entrando ali. Olha aí, então, né? O que a gente acabou de falar aqui agora. O propósito do Hamas é destruir. A batalha maior não é pelo todo o território, é pela cidade de Jerusalém, é o que eu falei que é o centro espiritual do mundo, né? Porque ela está bem aqui na divisa, né? Então, essa guerra está acontecendo, a gente está vendo ela se escalando, ela aumentando cada vez mais, e há essa preocupação de virar uma guerra mundial, né? E é o que eu falei do princípio das dores, Jesus alertou sobre isso, e tem todo o contexto histórico, né? Que sempre houve guerras aí, sempre houve batalhas. Tem um texto que eu separei aqui, Amós, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz esse texto. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo nos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Então, é uma profecia aqui de Amós a respeito desse conflito aqui na faixa de Gaza. Interessante, né? Também é que no dia que teve os bombardeios, teve um terremoto lá, né? Que abalou muitas estruturas, tiveram 200 mil mortes, não foi? Teve um terremoto no Irã, né? Então, no Irã, mas assim, eles também estão coligados ali. Isso, e eles falaram, a gente vai provocar um terremoto em Israel, com bomba, com guerra, e Deus fez o terremoto lá no Irã, né? Então, assim, a gente vê muito a mão de Deus também, trazendo livramento para o povo de Israel, né? A gente vê que realmente Deus quer o povo dele aqui. E para o mundo é muito importante isso, né? Porque meio que Israel segura esse desejo de um domínio árabe, né? A gente viu lá o Osama Bin Laden atacando as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né? Tudo isso é fruto dessa crença deles, de que os infiéis precisam morrer, né? Onde começou isso, bispo? Lá no... começou lá em Gênesis, mas quem criou o Alcorão e a religião do islamismo, né, foi Maomé. Maomé, ele é do século VII depois de Cristo, e ele criou essa religião como uma forma de unir o povo árabe. O povo árabe estava sendo subjugado, espalhado, e ele falou, a melhor maneira de unir o povo é criando uma religião. E aí ele decide que o melhor para eles, né, como o povo árabe tem uma descendência, que a gente falou que Edom, né, que é Esaú não, estou trocando aqui o nome, Isaac e Ismael, né? Então eles são descendentes de Ismael. Então, o que acontece? Maomé, ele fala, peraí, por que o filho da promessa é Isaac? Não, o filho da promessa é Ismael. Ismael, ele é o filho da promessa, e ele é o que deu origem ao nosso povo. Então, vamos fazer aqui,
E ele copiou muita coisa da Torá, que é o Antigo Testamento, né, que é a Bíblia dos judeus. Ele copiou muita coisa, e só que ele mudou isso. Falou, não, Abraão é o patriarca, né, também do islamismo. Depois de Abraão vem Ismael. Ismael gerou o povo árabe e Maomé cria essa religião, né, como forma de unir o povo árabe. E ele consegue isso. Politicamente foi um êxito, porque ele consegue unir através da religião, ele consegue criar um sistema de governo e ele começa a resistir, né, e a querer ganhar território. E aí a gente precisa de estudar toda a história, né, para entender tudo isso. Mas é um conflito que vem de muito tempo, né? Aninha, tem um livro aí para indicar para gente. Batalha Espiritual 3, né? Então você que quer entender, a gente está falando sobre guerra hoje, vamos falar sobre guerra espiritual. Sobre batalhas. Sobre batalhas, como vencer as batalhas, né? Então esse livro traz de uma forma bem simples assim a batalha do bem e do mal descrita pela Bíblia, né? Como que funciona, como vencer, como ter as melhores estratégias, as armas. Então passa lá na SBE e adquire esse livro para você estar preparado quando a guerra chegar. É isso aí, você encontra esse título e vários outros na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar um vídeo que explica essa questão desde lá de trás, né? Desde Abraão até chegar nos dias de hoje. Pode soltar. O que está acontecendo em Israel é uma guerra entre irmãos e eu posso te provar. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar. E segundo o relato bíblico, Deus prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação e seus descendentes seriam numerosos como a areia do mar. Entretanto, Sara, a esposa de Abraão, era estéril e não conseguia gerar filhos. Então Sara sugeriu para que Abraão tivesse um filho com Agar, a serva egípcia. E Agar concebeu e deu à luz a Ismael. Logo após, Deus cumpriu a sua promessa a Abraão e Sara deu à luz a um filho chamado Isaque. Isto causou uma rivalidade entre Isaque e Ismael, pois Sara insistiu que Agar e Ismael fossem expulsos. E Abraão, com resistência, concordou, e Ismael e Agar foram enviados para o deserto. Deus prometeu para Agar que faria de Ismael uma grande nação. Sendo assim, Ismael é o ancestral dos povos árabes, enquanto Isaque é o ancestral dos judeus. A guerra que existe entre Israel e os palestinos é uma briga entre Isaque e Ismael, uma briga entre irmãos. Olha, então, né, começou lá atrás e vem anos aí, entra outras nações, né, e então realmente não é fácil, é um pouco confuso, né, mas quando você entende, desde lá de trás, a separação, a criação da religião do islamismo por Maomé no século VII, né, e os conflitos que vêm por esse território, né, aí o Estado de Israel retoma em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí hoje o conflito é esse, né, não é por petróleo, aqui não tem petróleo, petróleo tem muito em volta aqui, né, nos países árabes tudo tem muito petróleo, mas ali não tem, ali a guerra é espiritual, né, ali é o termômetro do mundo. E aí eu quero, para finalizar aqui, porque quando chega aqui no Brasil, acaba que tem uma ala de pessoas que defendem mais o povo palestino. Se a gente voltar lá em Karl Marx tem a teoria do opressor e do oprimido. Então, normalmente, para as pessoas que são adeptas do socialismo, elas diferenciam. O povo palestino são os oprimidos, Israel seria o opressor, né? Mas isso não é uma verdade, porque é o que eu falei. Israel dividiu aqui o território, convive bem com os palestinos, né? Os ajuda muito, né? Vocês viram falando aí que Israel, por causa do Hamas que está aqui na faixa de Gaza, eles cortaram a energia é Israel que fornece, água é Israel que fornece. Eles fornecem tudo para esse povo. E ainda tem que ficar se defendendo dos ataques desses grupos terroristas, né? Então, aqui no Brasil, principalmente, eu quero falar aqui do nosso país, houve essa divisão. Então, você tem partidos como o PCdoB, você tem o grupo do Sem Terra, apoiando, dando apoio ao Estado, à autoridade palestina, né? Aos palestinos, e eles acabam meio que dizendo que há uma equivalência entre os ataques que o Hamas faz e os ataques que Israel faz. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? É muito desproporcional. Não existe essa equivalência. Você está falando de um país que quer viver em harmonia,
que quer resolver os conflitos, que quer ter paz, né? Uma das coisas importantes a gente saber que estava tendo um acordo de paz muito grande entre Israel e os países árabes, né? E quando o Hamas faz isso, ele meio que está quebrando esse acordo de paz, né? Ele está causando um conflito que vai impedir esse acordo de paz de acontecer, porque para eles não interessa a paz, eles querem a guerra, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas narrativas, né? De não mas coitado dos palestinos, né? Porque realmente o palestino é um povo mais, eles não têm a tecnologia que Israel tem, eles não têm. Então as pessoas acabam criando que é o conceito do socialismo, né? É o menos favorecido, ele é assim por causa de um opressor. Ele não é assim porque ele não cresceu, ele não lutou, ele não procurou se desenvolver, né? Ele é assim porque alguém o deixou assim. Isso não é uma verdade, né? Todo mundo tem as mesmas oportunidades, basta a gente lutar para poder se desenvolver, né? Então, espero poder ter ajudado você a entender mais todo esse conflito, né? Tudo que está acontecendo lá nessa região aqui, e que nós, como igreja, possamos orar pela paz em Israel. Inclusive, né, Bispo Camille, domingo agora vai ter, né, domingo dia 22. Dia 22 agora de outubro, às 2h30 da tarde, lá em frente ao Fiesp. Vai ter uma manifestação pela paz em Israel. Então, tanto todos os cristãos e judeus, né, nós estamos convocando todas as pessoas de várias denominações religiosas aqui em São Paulo para nos reunirmos lá neste domingo às 14h30 por essa oração, por essa paz, porque todos nós vamos ser beneficiados com isso. É isso mesmo. Orem pela paz em Israel, tá bom, gente? Deixa o seu like aí se você curtiu, se a gente ajudou você, né, a entender um pouco melhor toda essa situação. Se inscreve aí no nosso canal, compartilha com todo mundo. Quer nos conhecer? Nós estamos na Rua Augusta 2027, pertinho do metrô Consolação, todos os domingos às 10 e às 18. E você de todo o Brasil, você conhece a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você pelo site saranossaterra.com.br, tá bom? Chegamos ao final, que Deus te abençoe, forte abraço, fica na paz.